Oi pessoal, nós vamos começar aí a falar sobre ondulatória, né? E a introdução de ondulatória a gente passa pelo movimento harmônico simples, que também é chamado de MHS. E o MHS é um tipo de movimento, né, oscilatório. Movimentos oscilatórios são movimentos que se repetem, são movimentos em torno de um ponto de equilíbrio, né? Por exemplo, um relógio de pêndulo, né? Todo mundo já deve ter visto um relógio de pêndulo, né? Ou então as cordas de um contrabaixo sendo tocado, ou um violão, né? Elas oscilam aí também em um ponto de equilíbrio. Caso este movimento possua um mesmo intervalo de tempo, também é caracterizado como um movimento periódico. Ele vai possuir período e vai possuir frequência, né? E a gente consegue calcular tudo isso dentro desse tipo de movimento. Então, o MHS é um movimento que possui oscilação periódica, simétrica, né? Por exemplo, aí um pêndulo simples, né? Ele oscila dentro de um ponto de equilíbrio, né? Essa oscilação é periódica, então o tempo que ele leva para sair de A e voltar até esse A é o mesmo. E é um tipo de oscilação simétrica, né? A quantidade que ele desloca aqui do ponto de origem até A é a mesma que ele desloca do ponto de origem até o A'. Mesma coisa acontece em sistemas massa-mola, né? Também é um oscilador harmônico, ou então com pêndulo de mola. Vamos lá, sistema massa-mola. Então aqui, ó, a gente tem inicialmente um bloquinho na posição de repouso, onde essa mola aqui ela não está tensionada, né? Se a gente esticar essa mola, né, puxando esse bloquinho até essa posição mais X, a gente vai elongar essa mola, né? E vai surgir uma força de restituição, né? Essa força de restituição causada pela mola aqui vai fazer com que esse bloquinho seja puxado, né, para cá. Se a gente desconsiderar forças de atrito, esse bloquinho vai ficar oscilando aqui, né, entre x e menos x eternamente, né? Se a gente desconsiderar qualquer tipo de força dissipativa, como atrito, resistência do ar, né? Então é um movimento retilíneo periódico. Ele trabalha de acordo com a lei de Hooke, né, que é essa força de restituição aqui, né? A gente sabe que força resultante é igual a massa vezes aceleração. No eixo X aqui, essa força resultante vai ser igual à força determinada pela lei de Hooke, que é F igual a menos kx. Então, massa vezes aceleração vai ser igual a menos kx. Então, essa aceleração vai ser igual a menos k sobre m vezes x. Essa aceleração ela vai variar com o tempo. Tá joia? Vamos lá, características do MHS. A gente chama de elongação, né? A distensão dessa mola aqui no eixo X. A gente vai chamar de amplitude a elongação máxima que a gente pode dar nessa mola, tanto esticando ela como comprimindo. E ele vai trabalhar sobre oscilações dentro desse ponto de equilíbrio aqui que a gente chamou de zero aqui, ou O, que é a nossa origem. Período T. Se eu contar o número de repetições e medir o tempo, o número de repetições seria o quê? Se eu puxar esse bloco aqui, alongar ele, soltar ele, o tempo que ele leva para uma repetição seria ele sair de A, aqui, minha seta, de A, e voltar até A. Isso é uma repetição, um N. Se eu medir o tempo e contar quantas repetições ele faz aqui, e pegar o tempo e dividir pelo número de repetições, eu tenho o que eu chamo de período.
A frequência é o inverso, né? A frequência, se eu pegar o número de repetições e dividir pelo tempo, eu tenho a frequência. Portanto, para uma oscilação, né, a gente tem que o período é o inverso da frequência, ou então a frequência é o inverso do período. Um exemplo aí, um exercício. Um corpo de massa 3 kg está preso a uma mola de constante elástica 3 N por metro, em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. O corpo é afastado 20 centímetros de sua posição inicial de equilíbrio e em seguida é liberado. Calcule a força aplicada pela mola na posição 20 centímetros, a aceleração do corpo nesse ponto. Atentos aqui a unidades, né? Centímetro aqui a gente vai ter que passar para metro para trabalhar com essa constante elástica aqui. Né? Resolução. Vamos lá. Tem massa igual a 3 kg. O x é igual a 20 centímetros, que é igual a 2 vezes 10 a menos 2 metros. E o K, 30 newtons por metro. Então, letra A. Se F é igual a K vezes X, a gente tem que o F vai ser igual a 30 vezes 2 vezes 10 a menos 2. Isso vai ser igual a F igual a 6 vezes 10 a menos 1. O B. F igual a FE. Né? Então, a gente tem massa vezes aceleração igual a K vezes X. A gente tem a massa igual a 3 vezes A, que é igual a 6 vezes 10 a menos 1, que a gente achou aqui já, né? A força elástica. A, então, vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 1 dividido por 3, que é igual a 2 vezes 10 a menos 1 metros por segundo ao quadrado. Então, temos aí a nossa aceleração. Vamos lá, dinâmica do MHS. Frequência angular ou pulsação. Que a gente determina ela com uma letra ômega. Então, vamos imaginar aqui uma mesa, né? A gente tem uma mola prendendo um corpo com uma massa qualquer aqui e esse bloquinho está em movimento circular uniforme aqui. Então, quem são as forças que estão atuando sobre esse bloco, né? Lógico, força peso e força normal aqui no eixo Y, né? Mas e no eixo X? A única força que está atuando sobre ele vai ser a força de restituição elástica aqui, né? E essa força sempre vai estar apontada para onde? Para o centro, né, dessa circunferência. E toda força que está apontada para o centro dessa circunferência é a nossa componente, o quê? Centrípeta, né? Então vamos lá. Para a gente definir aí essa velocidade angular, ômega, né? Aí a gente vai igualar a força centrípeta igual a força elástica. A gente tem que massa vezes aceleração centrípeta vai ser igual a K vezes X. A aceleração centrípeta, a gente conhece ela, que é V ao quadrado sobre R, né? Que também pode ser o quê? Ômega ao quadrado vezes R. Então, a gente tem M vezes ômega ao quadrado vezes R, que é o raio, né? Aqui, né? Do ponto central até a borda da circunferência, igual a Kx. O ômega ao quadrado vai ser igual a K vezes X sobre M vezes R. Então, o ômega ao quadrado vai ser igual a K sobre M, quando essa elongação X, né, for igual ao raio. Então, a gente tem que o ômega vai ser igual a raiz de K sobre M. Então, vamos lá, período. A gente sabe que o ômega é igual à variação angular sobre ΔT, né? Quando a gente tem a variação angular como 2π, né? Uma volta completa, a gente tem um período. Então, o período vai ser igual a 2π sobre ômega. Como a gente calculou o ômega já, que é raiz de K sobre M, substituir ele ali, a gente tem que esse período vai ser igual a 2π sobre vezes raiz de MK, né? A gente tirou, inverteu essa razão aqui para poder colocar ela no numerador. Então, esse é o nosso período, né, do MHS.
A frequência sendo o inverso desse período, é só a gente inverter, né, esses termos aqui. Então a gente vai ter que a frequência vai ser 1 sobre 2π vezes raiz de k sobre m. Então definimos aí a nossa frequência. Vamos falar sobre a energia mecânica, né, nesse MHS. Né? A energia mecânica, para relembrar aí, é a soma entre energia potencial e energia cinética. No nosso caso aqui a gente está trabalhando com energia potencial elástica, né? A energia potencial elástica é igual a kx ao quadrado sobre 2 e a energia cinética mv ao quadrado sobre 2. Então a energia mecânica vai ser a soma, né, dessas duas energias, que vai ser kx ao quadrado sobre 2 mais mv quadrado sobre 2. Então vamos analisar essa primeira figura aqui. Então a posição de equilíbrio aqui é x igual a 0. Estiquei ao máximo aqui, né, onde meu x é igual à amplitude. E inicialmente estou com a velocidade igual a 0. Estou com ela presa aqui, né? Não soltei ela, está sem movimento. Então o corpo está preso à mola, posicionado na elongação máxima. Então quando o corpo ocupa a posição de elongação máxima, x igual a A, está na figura 1 aí, sua velocidade é nula. Também é o ponto de inversão dessa velocidade, né? Caso ele esteja oscilando aqui, ó, é o ponto de inversão. Se é o ponto de inversão, a velocidade é igual a 0. A energia cinética é nula, porque a velocidade é nula, né? E a energia mecânica é de natureza potencial elástica. Então a energia mecânica total vai ser igual a meio de kx ao quadrado, onde x é igual a A, vai ser meio de ka ao quadrado. Figura 2, aumentou um pouquinho aí, né? Figura 2, o corpo está preso à mola aí, né? Na posição intermediária entre as elongações máxima e elongação nula. Então aqui está o ponto de equilíbrio e a massa está entre a posição de equilíbrio e a elongação máxima. Quando o corpo ocupa a posição intermediária, a energia mecânica é de natureza cinética e potencial. Por quê? Porque ela possui velocidade aqui, né? E ainda possui uma elongação. Então a energia mecânica vai ser meio de kx ao quadrado mais meio de mv ao quadrado. E nesse terceiro momento aqui, né, momento onde o corpo está sobre o ponto de equilíbrio, quando o corpo ocupa a posição de equilíbrio x igual a 0, a elongação é nula. Então se o x é nulo, a gente anula a energia potencial. Então a energia mecânica ela vai ser igual à energia cinética, né? Então note que nessa posição a velocidade é máxima e a aceleração é nula. Na realidade, a energia mecânica vai ser meio de mv quadrado, né? Onde esse v quadrado é o v máximo. Vamos lá, uma simulação do FET colorado aí. Nessa simulação, vamos abrir ela aqui. Vamos para o laboratório aqui. Então, olha só, a gente tem um pêndulo aqui. Eu posso movimentar ele aqui, ó, e soltar ele de qualquer angulação que eu queira, né? Mas vamos analisar essas energias aí. Então, vamos abrir o gráfico de energia aqui. Vou colocar o vetor velocidade. Primeiro eu vou pôr só o vetor velocidade. E vou aumentar aqui, ó, uma quantidade significativa aqui de graus. E vou soltar. Está muito rápido, né? Vou colocar mais devagar. Olha só. No ponto onde ele atinge o máximo da sua trajetória, olha o vetor anula e inverte, né? No ponto de equilíbrio, o vetor é ao máximo. E no outro ponto aqui, zera de novo a velocidade. Então vamos analisar esses pontos aqui no gráfico de energia. Olha só, vou tentar pausar no ponto de equilíbrio. Não consegui. Mas dá para analisar aqui. No ponto de equilíbrio,
a gente tem que a energia total é igual a energia cinética. Vou tentar pausar aqui no ponto de maior extensão aqui. Ó, nesse ponto, a velocidade zero, né? Então a energia total ela é igual a quem? A energia potencial, ela, no caso aqui, gravitacional, né? Mas a gente analisou energia potencial. Depois a gente analisa qual tipo de energia que é. Mas então há sempre uma transferência aí, né? De energia cinética para energia potencial. Se a gente parar no meio aqui, ó, a gente tem que a soma das duas energias vai ser igual a energia total. Beleza? Agora vamos analisar esse vetor aceleração no caso do pêndulo aqui. Olha só. Esse vetor aceleração ele vai ter uma mudança de direção, né? Olha só. Ele sofre uma mudança de direção onde no ponto de equilíbrio aí ele está apontado na direção do centro da curva aí, né? Mas é isso que eu queria mostrar com esse laboratório. Vamos para um outro exercício aí, ó. Um móvel de massa 100 gramas preso a uma mola de constante elástica 40 N por metro oscila em torno de seu ponto de equilíbrio, executando um MHS, na ausência de qualquer tipo de atrito. Sabendo que a energia mecânica do sistema é de 0,2 Joule, pede-se a amplitude de oscilação, a velocidade máxima do corpo, o período de oscilação. Considere o π igual a 3,14. Então vamos lá. Aqui já está a resolução, né? A gente tem, ó, no ponto A aqui, o A ele pede a amplitude de oscilação, então que é o x com a maior extensão possível, né? Então minha energia mecânica vai ser igual à energia potencial elástica, né? Que vai ser igual a meio de K vezes A ao quadrado. A é a amplitude. Então 0,2 meio vezes 40. Esse aqui eu passo para o lado de cá dividindo, eu vou ter que meu A ao quadrado é igual a 0,01 e minha amplitude vai ser igual a 0,1 metros, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda, né? B. A B ele pede a velocidade máxima do corpo. Então a velocidade máxima é quando ele está no ponto de equilíbrio, né? Então no ponto de equilíbrio a gente não tem distensão. E a energia mecânica vai ser igual à energia cinética, que é igual a meio de mv ao quadrado. Então a gente conhece a energia mecânica do sistema, que é 0,2, igual a meio vezes 0,1, que é a nossa massa, né? 100 gramas, vezes v ao quadrado. Então nosso v vai ser igual a 2 metros por segundo. E a letra C pede período de oscilação. A gente sabe que o período de oscilação é dado por 2π raiz de m sobre k. Então 2 vezes 3,14 é o valor que pediu para ser adotado para π. A massa é 100 gramas, 0,1 kg, e o K é 40. Né? Então a gente vai ter, após efetuar essa operação, que o período é igual a 0,31 segundos. E por hoje é só. Próximas aulas aí a gente já entra nos conceitos sobre ondas.